Hoje estamos aqui voltando, retomando com o quadro, com o programa Velha Guarda UAI, aqui no Mesa Quadrada, agora comandado por mim, Rafael Raso. Mas como bom cruzeirense, a gente estuda um pouquinho da história do Cruzeiro e estamos aqui para falar um pouquinho sobre essa conquista inédita. Então, para mim é um prazer muito grande estar com vocês nessa noite memorável. A questão da taça, Toninho, foi desvendada em 2010. O Cruzeiro não tem a taça da Copa da Taça Brasil de 66. E ninguém sabia onde ela estava. Em 2010, quando estava para reconhecer o título da Taça Brasil, né, como Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro foi procurar saber o que tinha acontecido. Por que eles não tinham a taça guardada? E aí o Cruzeiro fez a pesquisa e descobriu o seguinte, que a taça da Taça Brasil ela era dada ou ao time que ganhava 3 vezes consecutivo, ou ao time que ganhava 5 vezes a taça. E aí, o Santos tinha feito isso, o Santos ficou com a primeira taça. Aí fizeram uma segunda taça que o Cruzeiro ganhou. Ficou aquele ano na sede do Cruzeiro, mas no outro ano passou para o novo campeão e terminou com o último campeão ficando com ela, que foi o Botafogo. Então, essa taça hoje se encontra na sede do Botafogo. O Cruzeiro, quando do reconhecimento da Taça Brasil como título brasileiro pela CBF, mandou fazer uma réplica e hoje o que se encontra na sala de troféus do Cruzeiro é essa réplica, né, que foi feita essa época aí. Então, foi um mistério. O Cruzeiro tinha ganhado a taça, mas não tinha levado a taça, né, naquela época. O que é muito comum, né? Só que foi uma história que se perdeu e teve que ser resgatada aí com o tempo, né? E aí a gente falando aqui, os jogos do Cruzeiro, né? O Cruzeiro ganhou o primeiro jogo do Americano de 4-0, né? Depois ele passou pelo Fluminense ganhando em casa de 1-0. Ele ganhou do Americano de 4-0 depois de 6-1 no Mineirão, porque tinha que ter os segundos jogos. Não é verdade, você tem razão, Toninho. E aí depois enfrentou o Fluminense, não é isso? Ganhando enfrentou o Mineirão. O Grêmio, empatou lá no Olímpico, né? E depois ganhou aqui de 2-1 no Mineirão. Eu me lembro não, né? Mas eu acho que teve até um jogador expulso, o Cruzeiro acabou com 10. Aí depois do terceiro jogo, que é o Fluminense. Tá. Aí o Fluminense já foi na semifinal, não é isso? Na semifinal, exatamente. O Fluminense também tinha um timão. Tinha o Samarone, Mário, Lula, Altair, que era o zagueiro de seleção brasileira. Era um time muito bom. Samarone, exatamente. Era um time muito bom. O Grêmio também tinha um timaço, né? O Americano, como o Jota bem pontuou, era um pouco desestimulante naquela época você disputar esse campeonato, porque os deslocamentos eram caros, né? Ainda era muito caro você viajar de avião, então às vezes e os clubes não tinham televisão, né? Cota de televisão. A cota hoje banca, mas naquela época não tinha. Você vivia de renda. E nem sempre dava tanta renda. Então, às vezes, Fluminense, Vasco, Botafogo, igual o Flamengo abdicou de uma das vagas do Rio, e o Americano acabou entrando e foi eliminado, e o Cruzeiro eliminou o Americano, depois o Grêmio, depois o Fluminense, né, no jogo difícil, 1-0 no Mineirão, e depois jogou lá, o Fluminense começou o jogo ganhando e o Cruzeiro virou, e depois as finais. Por isso que é até injusto, com todo respeito à estatura que merece esse torneio, você pegar um torneio com 8 jogos, mata-mata, né? E falar, olha, eu vou equiparar isso a um brasileiro que hoje o time, para ganhar, tem que jogar 38 partidas. Tem que ser coerente. A gente tem que ser coerente nas opiniões, que quando eu falei que o Cruzeiro não era campeão brasileiro da Taça Brasil, os atleticanos falaram, é mesmo, torneio de fax, não sei o quê, que absurdo. Aí depois, quando o do Atlético foi reconhecido em 37, aí não foi mais de fax. Então você tem que manter coerência desde o início. Porque eu estudo os torneios e eu via, gente, o Cruzeiro jogou 8 vezes. Hoje, você ganhar o Campeonato Brasileiro, está chegando hoje na última rodada, você tem que ir bem em 38 rodadas. É injusto você fazer essa comparação, né? É lógico, quando era aquele híbrido, né, mata-mata e ponto corrido, você tinha menos jogos.
Mas nenhum torneio de 71 para cá, você pode conferir, você teve menos que 26, 28 jogos. Aí você pega um torneio com 8 jogos, mata-mata, e fala assim, olha, o Cruzeiro é tricampeão brasileiro, né? Quando foi, ainda não... aliás, é tetra, né? Já foi. Não é injusto uma situação dessa. Você pode até comparar com a Copa do Brasil de hoje. Não, o Cruzeiro não é hexacampeão, o Cruzeiro é hepta. É mais coerente. Tudo bem, era o único título nacional que você tinha. Legal, beleza. Mas daí, falar que é campeonato brasileiro, não é. Brasileiro é de 71 para cá. Não tem 37, não tem 66, né? Não tem. Aí, Tony, só completando a informação, foi o Flamengo e o Bangu que não quiseram disputar a Taça Brasil aquele ano. O Bangu, eu confesso que eu não sabia. E o americano. Não, foram os dois. Porque o Bangu foi o vice-campeão carioca, entrava o campeão e o vice de cada estado, né? E aí o Flamengo abdicou, bem como o Bangu também. E naquela época, pela dificuldade de locomoção e custos e tudo mais, para você ter uma ideia, os times brasileiros deixavam de disputar a Libertadores da América. O Santos abdicou de jogar a Libertadores 2 vezes e o Palmeiras uma. Ali também na década de 60 mesmo. E um dos motivos é essa dificuldade de locomoção, o custo, né, dessas viagens. Né? Então, tanto é que a Libertadores da América passou realmente a ter mais valor para os brasileiros, eu acredito, a partir daquelas conquistas do São Paulo ali de 92, 91, 92 com o Tele Santana. Né, que ali já era um momento que os clubes já eram profissionais, já estava entrando muito mais dinheiro, e aí tinha mais essa vontade de disputar a Libertadores da América, e aquele próprio time do São Paulo, que também foi um timaço, né, eu acho que acabou motivando isso aí também, né, no futebol brasileiro aí, e aí a Libertadores passou a ter mais importância ainda para o futebol brasileiro. Na época, verdade, na década de 60, o mais importante para os times era o campeonato estadual, né, Jota? Não sei se vocês concordam comigo, mas pelo que a gente estuda de história, importava o estadual. Quem ganhava o estadual é que era... E hoje, o estadual, para mim, não precisava nem mais existir. Como é que as coisas mudam, né? O estadual ocupava a maior parte da temporada. Por quê? Você tinha uma facilidade de deslocamento, né? E você fazia os estaduais... se eu tiver errado, o Jota me corrige, mas eu lembro, você fazia os estaduais em 2 turnos. Então, você pegava um campeonato mineiro aqui que tinha 10, né? 10, 12 equipes, você fazia o primeiro turno, às vezes tinha até um campeão do primeiro turno, e o segundo turno, né? Mas hoje, com a televisão, o evento da televisão foi muito importante, inclusive, só complementando a sua informação, Raso, a televisão também contribuiu para a lisura da Libertadores, porque principalmente os times argentino e uruguai, e a televisão nessa época não dava dinheiro, o clube até pagava para não transmitir, a catimba argentina e uruguaia, com pedra em campo, foguete, invasão de campo, e não era mostrada, porque não era televisionada na época, né, não era transmitida, o que acontecia? Isso inibia os clubes brasileiros de tentar vencer uma partida lá fora. E com o evento da televisão, o futebol virou business, né? Hoje, com todo respeito à opinião do Jota Ferreira, mas hoje não se pode conceber que um clube de futebol viva só com renda de bilheteria, pelo contrário. Os clubes, SAF, eles vão querer fidelizar o torcedor e não importa nem se ele vai no estádio. O que importa é que ele pague ali, é isso que vai render, televisão, patrocínio, cota. Então, o que acontece? Com o evento da televisão muda esse paradigma. Inclusive, a Libertadores passa a ser transmitida, os clubes argentinos não podiam mais fazer aquela tradicional catimba, né? Tornou-se mais pública e acabou-se a hegemonia, principalmente a Argentina, e o Brasil consegue conquistar. Se você for perceber, do meio dos anos 80, e o São Paulo tem responsabilidade disso para cá, há uma hegemonia brasileira, né, na Libertadores, justamente por esses fatores. É verdade. E uma outra informação aqui, o Toninho e Jota, no jogo teve mais de 77 mil pagantes, tá? E uma estimativa de 90 mil presentes no estádio do Mineirão. Eu que já tive o prazer de entrar no Mineirão com mais de 90 mil pessoas, ficava apertado, mas cabia, né? Hoje em dia não pode mais, né? Eu fico imaginando como é que não deve ter sido bacana para o torcedor do Cruzeiro daquela época, né? Ver jogadores ali como
como o Pelé, como o Dirceu Lopes, né, como o Tostão, na verdade, grandes jogadores que jogaram aquele jogo, né, e que o próprio Zito, né, o Dorval, o Pepe, poxa, era só jogadorzaço. Fico imaginando aqueles 90 mil espectadores ali, podendo ver de perto, né? Imagina a qualidade daquele jogo, como é que não deve ter sido. Lembrando que o Brasil tinha sido campeão da Copa de 62, né? A Copa anterior é de 66. Em 66 não foi, mas em 70 foi campeão com boa parte desses jogadores que eu falei aqui agora, incluindo Dirceu Lopes e Tostão, que jogavam com a camisa do Cruzeiro. Além, claro, do Pelé, né, que fez sua melhor Copa ali em 70. Piazza também, né? Piazza, é verdade, Piazza. Né? Não podemos deixar de falar do Piazza, não. É aquela seleção de 70 que é simplesmente a maior seleção de todos os tempos. Né? A grande maioria das pessoas se entende, né? Que a maior seleção de todos os tempos. E que tinha boa parte desses jogadores da Copa de 70 estavam sendo assistidos de perto com 90 mil pessoas. Você não chegou aí nesse jogo, não, Jota? Não, eu estava com 6 anos de idade, morava no interior, né? Eu recordo perfeitamente dos comentários lá da cidade, né? Sobre se jogasse aí Cruzeiro de Santos, 2 jogos, né? Um aqui e outro lá em São Paulo, no Pacaembu. Não se falava outra coisa, né? Um time de Minas desbancou o Santos de Pelé, é o que se ouvia. Agora, só fazendo a correçãozinha aqui, correção não, né? Puxando o saco um pouquinho do americano de Campos, coitado. Com a desistência do Flamengo, ele foi convidado pela Federação Carioca a disputar a Taça Brasil de 66. Então, ele levou aquela goleada de 4-0 do Cruzeiro porque ele não tinha nem se preparado direito para isso. Por que isso seria Flamengo e Bangu, né? De repente, houve esse convite por parte da Federação Carioca e o americano embarcou naquela canoa furada, né? Mas disputou pelo menos a Copa Brasil de 66. Um outro detalhe é o seguinte: as outras equipes, Raso e Toninho, começaram, a partir dali, a montar grandes equipes de futebol. A começar pelo Galo, né? Você vê, o Galo foi campeão em 71, mas começou a trabalhar aquela equipe no final da década de 60. Era Renato, Humberto Monteiro, Grapete, Vantuí e Cico-Neg, Humberto Ramos, Vanderlei, Spencer e Lola, Ronaldo, Dario, Pediaço, né? E o Tião. Então foi um belíssimo time que o Galo montou com base já naquela equipe do Cruzeiro. Se o Cruzeiro pode, nós também poderemos. O América também montou, na década de 70, uma grande equipe, né? Nego, Augusto, Wander, Luiz Alberto e Cláudio, Pedro Amado de Cachorro e Hélio, Eli, Cândido e Tião. Então, o Flamengo montou, o Botafogo, tanto é verdade, o Botafogo disputou o campeonato de 71 contra o Galo, 2 grandes equipes, né? O Botafogo e o Atlético Mineiro, né? Então, aquela década de 60, aquela conquista do Cruzeiro sobre o Santos de Pelé, representou muito para o futebol. Então foi um grande marco do futebol, né? Aquela conquista do Cruzeiro, porque a partir dali as outras equipes também começaram a se reformular. Vamos montar equipes boas. E veio depois o torneio, o Toninho deve se lembrar, o torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão, né? Me parece que nesse intervalo da Copa, da Taça Brasil e o Campeonato Nacional, né? Tinha o Robertão, o torneio Roberto Gomes Pedrosa. Era uma disputa mais nacional, né? Com equipes de quase todo o Brasil, né? Da Bahia, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Então, tinha sim o torneio Roberto Gomes Pedrosa antes do Campeonato Brasileiro do Nacional, né? Aí sim, já com grandes equipes, o Atlético com aquela equipe maravilhosa de Renato a Tião, né? Aquela equipe formidável. Inclusive, tem um detalhe aí, eles falam que no aniversário do Galo, né? O Cruzeiro deu de presente ao Galo o camisa 5, Vanderlei, que era o volante do Galo na época, né? E comenta-se que foi um presente dado pelo Cruzeiro ao Galo. E do Cruzeiro Vanderlei Paiva? Naquela época saiu Vanderlei Paiva, né? Faleceu recentemente, então, deve ter um mês. Foi um grande jogador, né? Um carregador de piano para o Dario tocar. Então,
Foi importante, né? Foi importantíssima aquela disputa do Cruzeiro, aquela conquista do Cruzeiro, e culminou depois em 71 com a grande conquista do Galo, em pleno Maracanã, em cima do Botafogo, né? Então, para vocês verem que, para vocês perceberem, o torcedor que está em casa, nos acompanhando, né, perceber que aquela conquista do Cruzeiro foi um marco fundamental para o futebol, talvez para o futebol brasileiro. E a do Galo, né, só veio reafirmar, né, o que Minas estava preparando para o Brasil. E hoje nós temos duas grandes equipes aqui, tanto o Atlético Mineiro. Parece que o Jota saiu um pouquinho do ar aí, mas aí, então, aproveitando, Tony, completando a informação aqui, primeiro falar, né, que infelizmente, realmente, o ex-jogador Vanderlei Paiva faleceu agora, no dia 27 de novembro, né? Que Deus o receba aí, né, e dê força à família. Né? E com relação ao Robertão e à Taça do Brasil, a Taça Brasil ela foi de 59 a 68, e o Robertão de 67 a 70. Então a gente teve 2 anos aí, né, que foi 67 e 68, né, com os 2 torneios sendo jogados, né? Tanto é que eu acho que teve um ano que o Palmeiras ganhou os 2, né, no mesmo ano. Foi, e aí exatamente. A crítica que se fizeram, né, naquela época lá, pelo reconhecimento dos títulos nacionais, né, com o seu campeonato brasileiro, parece que uma das críticas que se fez foi essa, né? Como é que um time poderia ganhar 2 brasileiros no mesmo ano, né? Foi um absurdo, eu achei isso, Entendeu? Mas aí tá a informação aí, realmente, em 68 e 67, houveram tanto a Taça Brasil quanto o torneio Robertão. Toninho, foi uma transição, né? O brasileiro, o Robertão foi uma transição. Até por causa também que antigamente era CBD, né? Isso. Depois virou CBF, né? Exatamente. Eu não sei qual foi o ano que a CBF começou exatamente, mas foi só em 79. 79, porque foi já o finalzinho, foi aquele brasileiro de 79 inchado, com 96 equipes, que era CBD, e que o governo militar, né, era a Arena, um partido, onde a Arena vai mal, um time no Nacional. Tinha até esse slogan, onde a Arena vai bem, um time no Nacional também. Então acabou contemplando todos os estados brasileiros, e nós tivemos um campeonato brasileiro super inchado, com 96 equipes, lógico, né, no sistema mata-mata. O Inter, inclusive, sagrou-se campeão invicto, né, porque era um híbrido ali de classificação, e aí viram que a vergonha do futebol nacional foi exatamente 79. E aí resolveram liberar, porque a CBD, ela abraçava todos os esportes, inclusive os olímpicos, né? Era a Confederação Brasileira de Esportes. Aí o futebol separa, que eu diria que a primeira grito de liberdade do futebol foi aí, a criação da CBF, que hoje E a segundo grito de independência do futebol, que começou a dar dinheiro, cota de televisão negociada, foi o Clube dos 13. Né? Então foi exatamente em 79, a CBF, depois do vexame de um brasileiro extremamente inchado, com quase 100 clubes. Estamos precisando agora de um terceiro grito de independência, né? Que é se ficar totalmente independente da CBF, né? As ligas, né? As ligas estão gestando. No Brasil, as mudanças são muito lentas, né? Elas não são rápidas. Para o Brasil, para o futebol brasileiro, desse grito de independência, foi muito tempo. E até criar a CBF, aí viram que a CBF não atendia, o Clube dos 13 se uniram, os 13 clubes e mais os lá do Nordeste, né, se uniram, começaram a negociar a cota de televisão, a valorizar o futebol, e agora estão precisando de um terceiro grito, sim, que é a criação de ligas independentes de confederação. Até eu acho que a SAF, ainda nós temos poucas SAFs, né, e algumas não estão dando muito certo, mas eu acho que a SAF é uma tendência que veio para ficar. Quando a gente tiver empresário botando dinheiro e querendo ganhar dinheiro no futebol, se vai ser bom, vai ser ruim, o tempo vai dizer, mas eu acho que esses caras vão pressionar para o fim da CBF como gestora e administrador do futebol. Eu acho que a tendência é essa.
Eu também acho que a CBF vai acabar ficando só por conta da seleção brasileira mesmo, mas é o que você falou. Hoje, os times são jogos é um jogo de interesse, né? E os times que viraram SAF, a verdade é a seguinte: são todos times, ou a maioria deles, que estavam com a corda no pescoço. Ou virava SAF ou acabava, ou, né? A situação do Cruzeiro foi crítica, do Vasco também foi extremamente crítica. A do próprio Atlético, se os meninos tivessem chegado ali em 2020, teria sido também mais ou menos da mesma forma que foi a do Cruzeiro. A gente ainda não viu uma SAF de um clube que não está com a corda no pescoço. Palmeiras, não. Flamengo. Enquanto esses clubes não virarem SAF, eu acho muito difícil de dar liga, porque primeiro eles têm interesses políticos, né, nos clubes, os cartolas. É diferente, por exemplo, no Ronaldo no Cruzeiro, que tem interesse em ganhar o máximo de lucro possível, e ele sabe que para isso ele precisa de um campeonato competitivo. Agora os meninos no Atlético, e assim sucessivamente. Né, o próprio John Textor lá no Botafogo. Mas é um embrião que começa a caminhar, né, e vão torcer para que dê certo, né? Toninho, pode falar. Voltou aí, Jota? Não, achei que o Jota estava voltando. Mas é isso aí, você tem razão. Eu acho. Jota, você está sem câmera aí. Você está só com áudio. Eu acho que eu não estou ouvindo, não. Mas aí é exatamente isso. Esses times vão virar SAF. Mas como eles não estão com a corda no pescoço, Flamengo, Palmeiras e outros aí, o que vai acontecer? Eles vão receber propostas melhores, né? Quando você está com o Pires na mão, pinga moedinha. Quando você não está, e eu temo até com isso que a gente cria uma La Liga aqui, né? Com esses times aí, principalmente do Rio São Paulo, Flamengo e Palmeiras principalmente, por esse privilégio, né, de estar bem estruturado na época dessa transição de associação para a SAF, eles saiam na frente. Mas o futebol é muito cíclico e nada. E só lembrando, a gente falou muito, né, da quebra de paradigma da Taça Brasil, com o Cruzeiro ganhando, depois o Atlético. Se você for olhar nos pontos corridos de 2003 para cá, nós temos novamente uma hegemonia, uma predominância do Rio São Paulo. Quebrada por quem? Em 2003, 13 e 14, o Cruzeiro, e em 2021, o Atlético. Então, quer dizer, mais uma vez, o futebol mineiro quebra essa hegemonia de Rio e São Paulo, né? Inter e Grêmio não foram campeões de pontos corridos ainda, né? O último do Grêmio foi, né? Então, 97, assim, eu acho. Então, assim, mais uma vez, o Cruzeiro 3 vezes, né? 2003, 13 e 14, o Atlético 2021, mais uma vez o time de Minas quebrando a hegemonia aí no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, né? A hegemonia de Rio e São Paulo. Toninho, suas últimas aí para falar sobre esse grande título do Cruzeiro de 66. Amanhã a gente faz 57 anos, uma conquista sensacional, como nós conseguimos expor aí, né? Mudou o paradigma, foi um divisor de águas no futebol brasileiro, e a maioria não viu, eu também não vi, né? Não presenciei, foi só estudando, e é uma data digna de comemoração, e vamos que vamos, hoje é a última rodada do Brasileiro, e saudade de fazer esse programa, vamos pensar uma nova pauta aí para o próximo, que ele é muito legal, ele é bem descontraído e faz a gente viajar, né, Jota Ferreira? Um abraço para todos aí, valeu.